Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmos no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos ventos e desejos a realizar. Pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, pegados até vencer. Muito boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos ao canal do Carecão, aqui é onde o Free to Play nunca fica na mão. Como prometi, hoje a gente vai abordar sobre Arashi, né? Como sempre, Arashi, né? A gente nunca muda sobre. A gente sempre vai falar de Arashi, que é o que mais tá dúvida, o que mais a galera pergunta, a galera quer tirar dúvida, né? Composições, você vai na internet, coloca lá, composições Leandro da Justiça, você tem uma base, tem uma noção, qual boneco vai usar e por aí vai, né? Mas o que realmente faz a composição funcionar, né, é o Arashi. Ou seja, as cartas, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Só para lembrar do último vídeo, né, que eu falei sobre cartas de debuff, muitos usam a carta de queimadura também neste cara aqui, tá? Apesar dele já deixar a queimadura por essa skill aqui. Mas o ataque básico dele não dá queimadura, então ajuda bastante a intensificar o dano, né? Tá? E beleza, com isso a gente consegue finalizar, né, a carta de queimadura, né? E a carta de queimadura também você pode utilizar em qualquer boneco que tenha alto dano e você precise que dê crítico. Um exemplo, você pode utilizar no set Sagitário, tá? Porque ela vai aumentar o dano dele e quando ele quebrar a defesa no pulo, quando ele ultar, ele já vai usar a queimadura estacada no time, vai dar mais dano, aquela coisa toda, né? Por isso que eu tô falando que são cartas específicas e estratégicas. Mas hoje a gente vai fazer um review especial desse rapaz aqui. Esse bonitão branquinho aqui, ó. Isso, nosso querido Yoga Divino, né? E hoje a gente vai destrinçar o Arashi dele. Por que do Arashi dele tem que ser dessa forma? Quais as cartas mais indicadas para ele? Por que das cartas mais indicadas para ele? Quais as variações das cartas indicadas para ele? E em que composições nós podemos utilizar as cartas? Quer dizer, nós podemos utilizar ele com essas cartas, né? Então vamos começar. Ele é um cara que ele tem um negócio de um zero absoluto aí, né? O pessoal conhece muito o zero absoluto, que o Camus ensinou pra ele o que é o zero absoluto, né? Aí ele dá aquele dano de 330% e bota todo mundo no estado de absolutamente congelado durante 3 segundos, que na realidade vai para 4, né? Maximizada. E esse congelamento não pode ser dissipado, ou seja, não pode ser removido. O cara fica congelado e até amanhã, certo? Temos essa skill aqui que ele ataca todo mundo com 160% de poder e de dano de ataque, congela. Se o alvo já estiver no estado de congelamento, o dano é dobrado. E se o alvo atacado já estiver congelado, os efeitos de desacelerar e a velocidade de ataque serão dobrados. Agora vai o pulo do gato.
Ataca todos os alvos, causando 130% de dano de ataque, tá? Na verdade, 160. E diminui a velocidade em 10 pontos, que dura 6 segundos, tá? Na verdade, a tradução está meio complicada, mas diminui a velocidade em 10 pontos e reduz a velocidade de ataque em 10%. O efeito dura 6 segundos, ou seja, ele reduz a velocidade do inimigo em 60 pontos de velocidade e 10 de velocidade de ataque e 60% de velocidade de ataque. Se o boneco tiver congelado, ele reduz isso a 120% de velocidade de ataque do inimigo. Gente, é absurdo. É como se o boneco tivesse 105 anos de idade. Ele não se mexe. Botar a tartaruga e a tartaruga vai andar mais rápido, tá? É exatamente isso que vai acontecer. Você deixa o boneco praticamente paralisado, né? É como se você botasse ele numa caixa de tempo e você voltasse o tempo dele o tempo todo. Você não consegue fazer ele progredir, tá? Essa skill aqui é o que faz o Yoga funcionar, é por isso que ele é tão roubado. Depois de liberar qualquer habilidade, o Yoga terá o efeito de corpo congelado. Essa aqui é aquela habilidade que ele bufa um poderzinho gelado nele, né? E ele reduz o dano que ele toma. Se eu não me engano, controle recebido, ele reduz o dano que ele toma em 50% e reduz o controle que ele toma de 75%, tá? Ou seja, quais tipos de controle? Atordoamento, deixa eu ver, atordoamento, congelamento, acho que é congelamento, se não for do congelamento ele não se congela por causa do C3 e C9, mas qualquer tipo de controle que seja utilizado hoje, os mais comuns é o Satã Imperial, que é a ilusão sem fim, é o golpe fantasma de Fênix. Então qualquer tipo de controle baseado nisso aí, né, ele tende, silêncio, né, silêncio também é um controle também, ele tende a reduzir o tempo que ele esteja controlado em 75% pela skill, tá? E reduz o dano desse controle com dano ou não em 50%, tá? E tem essa skill aqui, que é quando a armadura dourada do Yogi está em campo, o inimigo não pode recuperar a vida. Irá recuperar a cada 0,5% dano de ataque, tal. Esse dano ignora a defesa e quaisquer efeitos de redução de dano. Vou explicar isso aqui para vocês. Essa skill aqui, ela fala de outro boneco, tá? Não é dele, porque ele não tem armadura dourada, a armadura dele é divina, tá? Então, para essa skill funcionar, galera, você tem que trabalhar com esse rapaz aqui, tá? O Yoga de armadura dourada é esse aqui, tá? Este cara tem que estar no time, tá? Aí você faz aquela skill funcionar do jeito que vocês estavam lendo lá, né? Porque às vezes fica um pouco confuso e a pessoa acha que não, essa skill aqui faz o cara não recupera a vida enquanto ele estiver em campo. Negativo. Ele está em campo, mas para essa skill funcionar, o outro Yoga tem que estar junto com ele. Aí sim o combo é finalizado e a passiva dele entra em ação, tá? Agora vamos para a armadura. A armadura dele, na minha opinião, os pontos mais roubados são o corpo congelado, que é onde ele reduz o dano que ele toma e o controle. Também será aplicado a todos os companheiros de equipe quando estiverem em vigor, mas a duração é reduzida em 50%. Ou seja, só quando ele está em campo, ele tem a redução em cima dele. Porém, quando ele espalha, ele reduz isso em 50%. Como ele já tem 75% disso aí, de redução de controle, né? Ele vai, como é que se diz? Reduzir o controle e reduzir a redução de dano dele, tá? Então ele bota isso tudo, ele pega esse 75% com 50%,
ele pega isso e manda 50% de redução de dano para todo mundo, tá? Não sendo dissipável, aquela coisa toda que vocês leram lá. E os 75% vira 50%, como a skill está dizendo aqui. Então, tanto controle quanto redução de dano, ele estabiliza isso em 50%, ok? E agora o A30 dele fala que quando o corpo extremamente frio, haverá 60% de chance de ficar congelado. Quando o inimigo atacar um cavaleiro no estado de corpo extremamente frio. Vamos lá. Vamos ler o corpo extremamente frio. É isso aqui, ó. Depois de liberar qualquer habilidade, o Yoga tem efeito de corpo congelado, duração de todos os efeitos, controle de debuff. Nesse estado, encurtar 50%. O efeito do corpo extremamente frio só pode ser dissipado por força bruta, força forte, sei lá. Quando o efeito for obtido novamente, ele não será sobreposto, mas a duração será estendida. Ou seja, ele pode congelar o inimigo com ataque básico e com a skill. Normalmente ele congela com essa skill aqui. Tá? Na primeira vez ele tem 60% de chance de fazer isso. Dependendo do RNG, você consegue congelar ele congelar o inimigo de primeira, tá? E normalmente ele consegue congelar sim, ele congela não a backline inteira, mas ele congela 2 bonecos, 1 boneco, enfim, ele congela alguma coisa, tá? E agora a gente vai falar para a constelação dele. A constelação dele aumenta o dano dele pelo C3. Se ele, como eu disse no vídeo anterior, ele congelou alguém, ciclou a skill com chum divino e usou a skill de congelamento, ele vai dar mais dano baseado no C3, tá? E o C9 dele transforma ele imune a congelamento, e o congelamento causado pelos aliados, ou seja, aliados que causam congelamento, ou seja, bonecos do time de gelo, Camus, Yoga de Aquário, Yoga Astral, não podem ser dissipados. Camus, Yoga Astral, Yoga de Aquário, o próprio Isaac, né? Bonecos que congelam pela skill, tá? E usam congelamento em suas skills, tá? Ele vai deixar congelamento causados por aliados, campo não pode ser dissipado. Ele vai transformar esses congelamentos de uma forma que não tenha como dissipá-los, tá? E agora a gente vai por Arachique dele, né? Vamos explicar os Arachiques dele. Vamos começar pela carta dele. A carta dele aumenta dano, ok? Vida, né? Dá vida para ele, sobrevivência, que é muito bom. Dá uma velocidade de ataque de 8%, excelente, né? E agora vem a passiva. Faz um inimigo aleatório cair no estado de gelo por 1.5 por segundos a cada 6 segundos, tá? Essa carta maximizada, senhores, ela aumenta os status principais, né? E o tempo, né, que o inimigo aleatório cai no estado de gelo aumenta para 2.7 segundos a cada 6 segundos. Essa carta 5 estrelas, isso aqui vai para 2.1 segundos, ou seja, ele vai congelar alguém. E quando ele congela alguém, o que acontece? O dano aumenta pela C3 e ele paralisa e ele desacelera, enfim, né? Vocês sabem que se o boneco estiver congelado, ele dobra o tempo de velocidade de ataque quebrada e aquela coisa toda que vocês já leram, ou seja, ele fica extremamente roubado, né? Então, no caso, o grande, vamos dizer assim, a grande carta na manga desse boneco é essa carta aqui. Quanto mais upada, melhor, tá? Mas essa carta aqui é uma carta especial para ele, tá? Ele pode ser utilizado no Yoga de Aquário e no Cisne de Ouro, Cisne de Ouro Yoga, é o Yoga Astral, né? Então essas cartas podem ser utilizadas nesses bonecos. Por quê? Porque vão ser um suporte de dano para o Yoga Divino. Aí neste caso, o Yoga Divino vira um DPS, porque ele, a partir do congelamento dos outros que congelam, ele vai dar dano baseado em suas skills e no C3, beleza? Agora vamos para a carta do Camus. Essa carta do Camus, ela dá uma tenacidade. A tenacidade nada mais é que
o aumento de chance do seu cavaleiro não tomar crítico, tá? Quanto mais tenacidade o seu boneco tiver, mais chance dele não tomar crítico ele vai ter, ok? A outra parte dá um dano crítico de quase 100%, tá? E agora vem a passiva dessa carta. Quando o inimigo está congelado, ele causa um dano extra igual a 7% da vida máxima do inimigo. Esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 3 segundos. Ou seja, essa carta, ela cicla a luta inteira. E como tudo nele é baseado em congelamento, tá? Tudo nele, a C3, a C9, a ult, a skill, a passiva, essa carta tem que estar no Arashik dele, tá? Porque é um combo direto com as skills C9, armadura, enfim. Essa carta aqui eu não vou nem falar nada, porque é uma carta básica que pega em quase todo mundo, né? Ela dá vida, ela dá uma taxa crítica, que ajuda o dano crítico dessa carta aqui, né? Comba com dano crítico em uma taxa crítica, e o que acontece? O dano dele é maior, porque quanto mais dano crítico, maior dano, e quanto mais taxa crítica, maior o dano maior a chance desse dano ser crítico. Então, essa taxa crítica vai ajudar essa carta. Essa carta é quase praticamente um combo dessa do Camus, tá? Essa carta aqui, ela é meio complexa, por quê? Ela dá mais taxa crítica, né? Dá uma precisão, que é excelente, porque ele não é um DPS, ele é um boneco que controla, ele precisa de precisão para acertar os debuffs, acertar o congelamento. Então ele toma mais precisão. E agora vem a habilidade dela, aumenta a taxa de penetração, perfuração, como vocês querem dizer, achar melhor, em 35% extra, durante 3 segundos após libertar mistério. Ou seja, essa carta só funciona após ele ultar, tá? Ele ultou, a próxima skill que ele utilizar vai ser com penetração aumentada em 35%. E por que que isso é muito bom no Yoga? Porque o congelamento dele pela ult transforma o inimigo numa parede de gelo sem poder derreter. E quando o inimigo já descongela, se porventura ele continuar vivo, ele usa a skill que desacelera com penetração aumentada. Então, além dele congelar e dar um alto dano, né, ele ainda bate com perfuração. Então é uma carta voltada para um lado mais DPS, porém ele continua sendo controle, tá? Mas ela só funciona 3 segundos após liberar a skill, lembra disso. E por último, a nossa querida carta, que eu chamo de... Essa carta tinha que ser o nome de Destruidor como Fogo, tinha que mudar para Coringa, né? Porque pega em tudo quanto é lugar. Ou Coringa ou Bombril, né? Porque todo mundo usa essa carta. Essa carta, ela é baseada em dano, em precisão, e ela aumenta a pressa durante os primeiros 5 segundos, e aumenta a rapidez por 20. Então, tipo assim, cara, é uma carta que todo boneco que usa skill rápido, que tem skill como alvo, tem que ter essa carta para utilizar. Então, todos vão trabalhar com carta de pressa, tá? Essa carta vai ajudar a... Essa carta comba diretamente com essa carta aqui, tá? Porque ela aumenta a pressa. Se ela aumenta a pressa, ela aumenta a rapidez. Se ela aumenta a rapidez, ela aumenta o ciclo que ele ulta e depois usa a skill. Então ajuda ele a penetrar mais, ao dano penetrar mais. Ela ajuda essa carta aqui a funcionar em relação à velocidade de ataque. Ela ajuda a skill dele funcionar por causa daqui, por causa do bater proporcional HP max. E ela ajuda a ciclar a carta principal dele, deixando o inimigo cada vez mais congelado e o dano dele sendo maior, tá? Basicamente é essa a explicação. Quais são as variações? As variações dessas cartas. Você pode tirar essa carta aqui e você pode colocar... Deixa eu ver se eu tenho essa carta, né? Eu acho que eu não tenho. Acho que eu não tenho essa carta. Enfim, eu não tenho a carta, mas... Ó, você pode colocar essa carta aqui, mas você pode colocar também, no lugar dessa carta, né, da do Camus, você pode colocar essa carta aqui, tá?
Porque essa carta ela comba diretamente com a skill de desacelerar dele, que é o grande pulo do gato desse boneco. Então, além dessa carta aqui, vai transformar o ataque básico dele em desaceleração, juntamente com a skill, ou seja, ele vai desacelerar no básico e vai desacelerar pela skill, tá? Ele vai ser um baita de um ataque, de um velocidade break, como é que se diz? Uma quebra de velocidade, entendeu? Então, tipo assim, vai ser uma baita estratégia naquela situação que eu falei, um boneco muito rápido e por aí vai, tá? Outras variações, você pode colocar também, você pode manter ele vivo mais tempo. Então você pode colocar, por exemplo, essa carta aqui, que essa carta aqui ela reduz o dano de ciclo de habilidade inimiga, ou seja, habilidades dos inimigos, como o duelo do Seiya, como o golpe fantasma do Ikki, como onda trovão do Shun Divino, como o repelir do velho, o stun da deusa Atena, né, os raios do Poseidon. Essa carta também ajuda ele a ficar vivo. Eu não vou falar dessa carta aqui, porque essa carta aqui ela é excelente para reduzir dano de mistério, ou seja, dano de ult dos outros inimigos. Vamos ver. Você pode utilizar essa carta de defesa, que ela aumenta a tenacidade, é bom para ele ficar vivo, dá um bônus de vida. E quando ele sofrer dano pela primeira vez, ele reduz o dano em 40%, 42%. E apesar dele ter uma skill que faz ele diminuir o tempo de controle, você pode utilizar sim o coração como água para você reforçar isso, né? Ele ter mais vida, ter tenacidade, como vocês estão vendo aqui, que é uma carta mais voltada para tanque, para tancar, e reduz a duração dos efeitos de controle em 35%. Haja visto que você já tem 50% lá distribuído no time inteiro, então na realidade você vai aumentar essa quantidade de resistência a debuffing em 85%. Beleza, pessoal? Eu acredito que a gente conseguiu destrinchar bastante ele, tá? Lógico que pode existir outras variações, como um duro inflexível, por exemplo. Deixa eu ver. A carta da montanha. A carta da montanha também é muito boa, porque ela dá skill da tenacidade, da defesa. Porém, não se usa a carta da montanha em time de Ikki, porque o Ikki já tem uma montanha incluída nele, que é a aura da Fênix, que protege todo mundo por 5 segundos. E essa carta só funciona nos primeiros 3 segundos, então a aura praticamente trava a ativação dessa carta, né? Então, tipo assim, galera, basicamente é isso. O Araia padrão dele é esse, tá? A questão de dano dele, você pode voltar ele para um DPS inicialmente. Das cartas roxas, você pode colocar essa carta aqui, que ela dá vida, dá uma resistência. Essa resistência é voltada para debuff, então você pode colocar uma carta dessa no slot dele para ele resistir mais aos debuffs que ele toma, e com isso a skill vai lá e cicla e ele se limpa, enfim, tá? Então, galera, muito obrigado, tá? O que eu tinha para falar do Yoga é isso, tá? Os próximos vídeos a gente vai abordar os demais Araias Chiques aí. Muito obrigado mesmo e boa noite.